o que mais brilha o olho dos meros mortais, dos leigos, é a história da vida fora da Terra, né? Obviamente que na cabeça das pessoas está muito de procurar a vida, mas o que eu acho muito interessante no teu estudo é entender as condições, né? Quer dizer, onde poderia ter, mais do que a gente sair procurando e tudo mais, onde que é viável ter vida, né? Bom, isso daí é um grande pulo, né, na minha carreira, porque, né, como você mesmo já mencionou, o meu doutorado, que eu fui fazer lá em Berkeley, né, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, foi em física solar. Então, aí que eu aprendi primeiro sobre explosões solares. Eu vou fazer aqui um breve histórico até chegar nessa parte, até porque eu vou precisar... Mas eu vou querer saber sobre isso também. Acho que é um assunto bem legal também. E aí, em 2000 e pouquinho, veio aqui para o Brasil a Annie Baglan, uma pesquisadora, né, já sênior, francesa, que ela era responsável, né, e eles iam lançar um satélite, que era o satélite Corot. E esse satélite francês, né, da Agência Espacial Francesa, né, e da ESA também, da Agência Europeia, a ideia dele era procurar por trânsitos de exoplanetas. Então, e aí, conversando com ela, que foi aí que eu me interessei por essa parte e fiz essa transição. Não foi direto para exoplanetas, mas eu fiz a transição para estudar a atividade de outras estrelas, porque eu já conhecia a atividade do Sol, então eu falei, vou aplicar tudo que eu sei do Sol para outras estrelas. E aí, né, ao longo aí desses últimos 20 anos, então, que eu vim progredindo nessa área de estudar qual que é o impacto da atividade, das explosões das estrelas, né, de um vento, um possível vento das estrelas. Mas e essa parte aí é bem mais recente, né? Mas aí, agora sim, voltando então à sua pergunta, onde que a gente pode encontrar, a gente hoje sabe que a grande maioria das estrelas são estrelas de baixa massa. Estrelas massa aí menos que a metade da massa do Sol. Até são as chamadas estrelas M, né? De metade a 1/10 da massa do Sol. E, portanto, também 1/10 do raio do Sol. E essas estrelas, elas são muito mais ativas, elas produzem muito mais explosões. E não só isso, mas o que a gente chama de zona habitável, né? O que é zona habitável? Zona habitável é aquela região em torno da estrela aonde é possível ter água líquida, numa superfície, obviamente, terrestre. Então, primeiro, o planeta precisa ser pequeno, precisa ser terrestre, porque se o planeta for muito grande, aí vira um gigante gasoso, que nem Júpiter, Saturno, né? Urano ou Netuno. Mas então precisa ser terrestre e precisa estar a uma distância tal da sua estrela em que a temperatura na superfície fique entre 0 graus centígrados e 100 graus centígrados. Por quê? Porque essa é a temperatura da água líquida. A gente sabe que abaixo de 0 toda a água congela, né? Então, se o planeta estiver longe demais da estrela, o que determina a temperatura? É o fluxo, é o brilho da estrela. Estrelas maiores brilham muito mais, tem um fluxo, né, um luminoso muito maior. Então, se o planeta está mais distante do que essa linha, toda a água vai se congelar, porque a temperatura vai ser menor do que 0, por exemplo, o caso de Marte. Ou, se estiver muito mais próximo, toda a água, né, vai se evaporar, ou seja, se a temperatura chegar na superfície, chegar acima de 100 graus centígrados. Então, tem que estar nessa região. E aqui no nosso sistema solar, para uma estrela, né, da massa e brilho igual ao do Sol, nós estamos aqui bem no meio dessa chamada zona habitável. Então, aí o que acontece? A grande maioria das estrelas são estrelas pequenas, é muito mais fácil produzir estrelas pequenas do que estrelas, né, como o Sol. Aliás, o Sol é uma estrela também considerada pequena, existem estrelas muito maiores, muito mais quentes, muito mais brilhantes. Mas o que acontece então? O que acontece é o seguinte, é que a grande maioria das estrelas, então os planetas que são essas estrelas M pequenas e os planetas que vão estar na zona habitável da estrela vão estar muito mais próximos da estrela, bem mais próximos, por exemplo, do que Mercúrio tá, do Sol, né? Mas vai estar ainda na região habitável. Então, o problema para desenvolver vida nesses planetas não vai ser a temperatura, eles podem até ter a temperatura certa, mas sim a atividade dessas estrelas, porque elas são muito mais ativas, muito mais explosões, um vento muito mais intenso, e como os planetas estão muito mais perto,
eles vão sofrer, né? Vão ser impactados muito mais do que, por exemplo, a Terra é com a atividade solar.